de trabalhar com o papel, porque você tem a oportunidade de levá-lo para a sua casa, fazer as correções e até ficar com ele para, quem sabe, o possível palestra que você possa dar, melhora o estudo e tem o material em mão. Porque só ouvindo, nós temos uma tendência de esquecer. Não vai ter necessidade não, porque os textos todos estão aí, mas assim mesmo, obrigado aí pela disposição, né? Hoje vai ser tudo no papel mesmo, nem a Bíblia você vai abrir hoje, porque todos os textos estão aqui. Então, um dos fatores muito importantes no bom relacionamento, no bom convívio, no conviver, é esse fator de dar e receber respeito. E há até um adágio popular que diz o seguinte: quem quer respeito, dá-se respeito. Então, isso é natural. 1 Coríntios, capítulo 3, é aquele texto, capítulo 13, versículo 5, que vai falar que o amor, ele não é grosseiro. Então, vai falar exatamente isso na linguagem de hoje. Vamos começar lendo a nossa introdução. Diz-nos assim: não há dúvida de que a grosseria está em alta nos nossos dias. As pessoas estão mais grosseiras com as outras, física e verbalmente, do que em qualquer outro tempo atrás. Até parece que a cortesia, que era tão comum, não está tão comum em nossos dias. Mas, uma pequena pausa. Era para, nos nossos dias, pela a questão da facilidade do estudo, a facilidade dos relacionamentos, a facilidade da rede social, que faz com que possamos ter mais interação com pessoas, trouxesse a nós mais simpatia, mais tranquilidade, né? Mais singeleza. Mas parece que quanto mais o homem estuda, mais oportunidade ele tem de se relacionar, parece que mais grosseiro ele fica. Então, vamos trabalhar sobre isso. A rudeza parece que tem aumentado. Qual a forma de grosseria que você acha mais irritante? Vamos ver aqui 10 formas de grosserias que irritam mais. Nós vamos contá-las, de forma decrescente, de 10 até 1. Número 10. Pessoas que telefonam para você e perguntam: quem está falando? Antes mesmo de se identificar. Não é por isso aqui, mas geralmente tenho uma tendência, às vezes, até de querer já desligar. Ora, a pessoa ligou para o meu número, aí não diz nem bom dia, tudo bem? Aí já vai dizendo: quem que está falando? Aí dá vontade de a gente responder assim: para quem você ligou? Está falando para quem você ligou. Mas geralmente é algo que irrita. 9. Pessoas que chupam ruidosamente sua sopa. Sopa é para ser vista e não ouvida. Vamos lá. Pessoas que buzinam no tráfego congestionado quando não se dá para andar. De que adianta buzinar se não há como ir para lugar nenhum? Às vezes eu comento com a Vânia, o semáforo abre, né? Não dá tempo nem de você passar a marcha, o cara já está atrás. Chega a dar aquela vontade assim, de a gente demorar mais um pouquinho. Pois pronto, pois só por isso vou demorar mais um pouco. Mas infelizmente, a gente sabe que
O homem está estressado no dia a dia. Pessoas que ouvem música bem alto na barraca de praia, enquanto queremos conversar. Ou então aquela música não é nosso estilo. Eu me lembrei da nossa última excursão lá ao Ceará, e nós estávamos, eu, Zé Luiz, Lito, na mesa, e o pessoal foi também para a barraca e levou o som dele particular e taca som. E o pior, que não, quando é um som, pelo menos que você gosta, um estilo que você gosta, né, ainda vai. Mas quando não é, e o cara é inconveniente, ele bota ali, ele sabe que ninguém está querendo ouvir a música dele, mas ele está lá. 6. Pessoas que em meio ao público não fumante, fumam cigarro. 5. Permitir que os filhos perturbem os outros na igreja. Vamos descer agora para a igreja, né? 4. Pessoas com mais de 10 itens num caixa rápido, que só permitem 10. Então, ali os supermercados, geralmente, eles ali deixam 3, ou dependendo do tamanho do supermercado, até mais, caixas, ali só para as compras rápidas. E eles estipulam o total de itens, mas tem gente que quer porque quer ali ser atendido. 3. Pessoas que jogam panfletos em minha porta, ou vendedores que batem em minha porta. Mas é chato. O cara aperta ali sua campainha, ou bate no seu portão, e você desce pensando, aí chega lá, o cara quer lhe vender algo. E lá em casa, que tem que descer a escada, aí que é chato, né? 2. Pessoas que saem da igreja no meio de uma música especial, de uma mensagem do pastor João Pedro, ou da oração do Alex, né? Deixa de ser inconveniente. 1. Pessoas que vêm de outra direção e tomam a vaga de estacionamento que eu estou me preparando para entrar. Você já está de olho, já vai ver o que é que o cara entra. O que é que a gente pode fazer, né? Procurar uma outra. Bom, mas vamos lá. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:5, o amor não é grosseiro, na linguagem de hoje. Já na tradução J.B. Phillips diz, carta para hoje, o amor tem boas maneiras. O amor tem boas maneiras. O que é rudeza? Grosseria. É simplesmente falta de respeito para com o outro. A rudeza significa que não me importo em nada com você. Eu penso só em mim mesmo. Não importa o que os outros pensem. Se magoa você ou não. Você pode resumir grosseria numa só palavra: egoísmo. Egoísmo. O mundo está ficando cada vez mais rude, mas a Bíblia diz, o amor não é rude. O remédio para a grosseria está em 1 Pedro 2,17, que ele diz, respeite todas as pessoas, todo mundo, seus filhos, marido ou esposa, pessoas que tem menos, que nem mesmo conheço, madrasta, até um petista, um não crente, ou seja, todo mundo, né? Eu botei isso aqui só porque eu sabia que vocês iam rir. Pois é, infelizmente, né? Mas vamos lá. 1. Por que tratar todas as pessoas com respeito? 1.1. Porque Deus criou a todos. No Salmo 8, verso 5, diz, no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. A Bíblia diz que as pessoas são a coroa da criação de Deus, mesmo aqueles que nós julgamos ser desprezíveis, pessoas rabugentas, indesejáveis. Deus diz, eu as fiz.
Porque todos somos criaturas de Deus, merecemos respeito. Tendemos a ser simpáticos com as pessoas que consideramos mais importantes que nós mesmos, no status social, e tendemos a ser rudes com as pessoas que pensamos que estão abaixo de nosso status. Mas Deus diz: todas são minhas. Sejamos respeitosos com todos. Sejamos respeitosos com o presidente ou com o mendigo da rua, o chefe ou o sem teto. Deus os fez a todos. Então esse é o primeiro motivo do porquê devemos tratar todas as pessoas com respeito. Primeiro é esse, porque Deus as criou. Segundo, porque Jesus morreu por todos. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: Deus pagou um resgate para livrar vocês. Ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo. E ainda no texto diz que Ele não pagou com coisas deste mundo, coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Isso mostra o quanto valioso é o ser humano. A cruz revela o valor que Deus dá às pessoas. Eu posso não pensar bem sobre uma pessoa, mas Deus pensa. Ele avaliou bem as pessoas para mandar Jesus morrer por elas. Em Mateus, aquele texto longo ali do capítulo 25, ele nos diz que alguns irão ao julgamento baseado em como tratam as pessoas. Só um resumozinho lá do texto, diz: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando fizemos isto a ti? Jesus dirá: quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, de fato foi a mim que o fizeste. Isso é muito importante. Jesus morreu por todos e Deus criou a todos, como falamos no primeiro ponto. Então, irmãos, aí. E o porquê devemos tratar aí as pessoas bem? Terceiro porque mostra que eu conheço Deus. Como você sabe se é um crente verdadeiro? Olhe seus relacionamentos. Mas se alguém não ama, nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Posso estar bem firme em relação às doutrinas e à fé, conhecer bem a Bíblia, se não tiver amor, isso não vale nada. Paulo já diz isso, 1 Coríntios, capítulo 13. Jesus era gracioso para com as pessoas. Ele protegia a dignidade das pessoas. Um caso a ser visto é o caso da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Enquanto que ali, aquela multidão, composta por religiosos e outros mais, queriam que ela fosse apedrejada, a gente sabe ali, conhece perfeitamente o texto. Então Jesus, ele tratou a mulher de forma que tanto a defendeu, como a perdoou, e de um certo modo ele deu um pequeno sermão a ela, diz: olha, vai e não peques mais. Então foi isso que aconteceu. E ele disse àquela turba que ali estava: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Então Jesus sempre deu respeito às pessoas. As pessoas até menos respeitadas na sociedade, ele deu respeito. Os fariseus não podiam suportar aquilo que Jesus fazia. Eles disseram em Lucas capítulo 15, verso 2, que Jesus participava de festa com os pecadores, Jesus comia com eles,
Também disseram lá em Lucas 19 que Jesus se hospedava com ele. Então, as pessoas mais desrespeitadas eram os cobradores de impostos, prostitutas e leprosos. Ele fazia amizade com todos eles. Eles o tratavam com dignidade e respeito. Quarto, porque eu receberei de volta o que dou. Então, aqui nós estamos vendo a questão do porquê eu devo, então, tratar todas as pessoas com respeito. Então, o quarto item, porque eu receberei de volta o que dou. Gálatas 6, 7, ali a lei da semeadura, o que nos vai dizer? A colheita que um homem faz na vida depende inteiramente daquilo que ele semeia. Lá diz que aquilo que o homem planta, ele vai ceifar. Não é isso? Então, esse é o princípio de plantar e colher. É uma lei recíproca da vida. O que você semeia, ceifa. O que você planta, colhe. O que vai, volta. É um bumerangue. A questão é esta: o que na vida você precisa? Então dê. É assim que você recebe. Nós queremos ser respeitados pelos outros, então respeitemos. O que damos é o que recebemos. Se você quer ser tratado com cortesia, trate desse jeito os outros. Você quer que as pessoas sorriam para você? Então sorria para elas. Mas se você é rude com os outros, o que você acha que eles serão com você? Rude. O que plantamos, colhemos. Pessoas corteses são pessoas felizes. Pessoas rudes nunca são felizes. Eles estão sempre infelizes. Carregam um fardo muito pesado. Estão zangados todo o tempo. Provérbios 11, 17 nos diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Não vale a pena ser rude. Você nunca alcançará os resultados desejados. Nunca. Qualquer empresa sabe disso. Um empresário de sucesso conhece muito bem isso. Se você não trata os clientes com respeito, eles não voltarão. Então aí está o quarto e último porquê que estamos vendo, do porquê eu devo tratar as pessoas, com respeito, porque eu devo tratar as pessoas bem. Então nós falamos no primeiro é por quê? Porque Deus criou todas as pessoas. Segundo, porque Jesus morreu por todas as pessoas. Terceiro, porque isso vai mostrar que de fato eu conheço a Deus, baseado no que diz 1 João 4, versículo 8. E por último, o que nós vimos, porque aquilo que eu planto, eu recebo. Não é isso? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Agora é a hora de vocês falarem. Então parece que os faladores não estão aqui hoje. Por bem. 2. 5 passos ou 5 formas de respeitar e ser respeitado. Então 5 formas de respeitar e ser respeitado. Primeira, quando você falar às pessoas, seja delicado e não apenas sincero. Por quê? Geralmente nós pensamos que, por eu ser sincero, então eu tenho que falar cru, sem tempero. Então aí quando você falar às pessoas, seja delicado e não apenas sincero. Então, quando formos falar, pensar nisso. Início com o falar, porque o caminho primário, como somos rudes, é através de nossas palavras. E Provérbios 15, 23, na linguagem de hoje, diz exatamente assim, resumindo o texto:
como é boa a palavra certa na hora certa. Como é boa a palavra certa na hora certa. Microfone aí para Daniela. Isso sugere muito a questão da grosseria. Eu acredito que seja não o que você fala também, mas a maneira como você fala. Tem uma amiga de trabalho que ela sempre me pergunta, né, que às vezes ela vai fazer alguma coisa da orientação, que ela é técnica de segurança do trabalho, e às vezes ela é muito grosseira. E aí ela está aprendendo comigo, às vezes ela me pergunta a minha opinião, e aí, amiga, como é que eu estou? Eu melhorei, porque eu sei que eu sou grosseira, e eu sei, Daniela, que tu é sincera. E assim, a questão da sinceridade, né, muitas vezes também é igual você falou aí, que a forma como você vai expressar a sua sinceridade, às vezes a gente também tem que ser sincero, mas com moderação, né, com amor. E eu sempre tenho cuidado com isso, né? E a pessoa se sente agradecida. É importante. Até na sinceridade, a gente saber a forma como a gente vai conduzir as situações. Porque assim, ó, existe, às vezes a gente adquire uma certa maturidade, uma vivência, em que você julga o porquê que a pessoa falou assim. Então, aí você releva aquilo ali. Você nem aconteceu um episódio comigo na sexta-feira à tarde. Nós estávamos preparando ali para entregar o sítio a uma igreja que ia acampar no final de semana. E chegou uma pessoa ali, mais cedo do que o horário, e queria fazer uma decoração. E eu estava testando uma máquina que nós compramos ali, eu ali testando. E aí eu ouvi a pessoa dizer, mas não sei o quê, a pessoa reclamando e tal, e eu também fiquei na minha ali, disse, não, tá zangado, não vou nem ali. Aí eu sei que de repente ela vem na minha direção, a pessoa disse, o presidente é aquele ali, está ali, ela vê. Né? Aí ela falou, também, disse, não, tá lá, vai lá, tá ali embaixo, pega lá, e também continuei meu serviço. Né? Só que quando ela chegou lá, ela falou com uma outra pessoa, falou mais ou menos no nível que ela falou para mim, a pessoa ficou toda magoada, toda ofendida e tal, passou. E aí na terça-feira na convenção o pastor foi lá me pedir desculpa pelo episódio. Mas que episódio? Não, o que aconteceu lá, a pessoa lhe tratou mal? Não tratou mal não. Tá. Não, porque disseram, não me tratou mal não. Ela estava lá, uma mulher velha, assim, eu não vou morrer, aí, meu Deus, não. Tá bom, mas deixa para lá, não? Vocês sabem o que eu ia dizer, né? Aí perdão, senhor. Aí para mim não tinha acontecido nada, normal, pastor, não, rapaz, esquece isso aí, não houve nada. Não. Ou seja, ao passo que, quando nós entendemos, você nem releva isso aí, tá? Mas tem outras pessoas que não entendem e fica toda inflamada, toda sensível, me maltratou, me humilhou, não sei o quê. Então, já estou acostumado com isso que... Mas, assim, eu sempre tento relevar em determinados momentos, porque tem momentos que você está de cabeça quente e às vezes não consegue relevar, né? Mas eu consigo relevar porque às vezes, né, eu consigo ver o estado daquela pessoa. Ela realmente não está tendo assim uma vida para viver em alegria. Então, a gente releva. Porque geralmente as pessoas, elas exigem muito da vida, quando na realidade elas, às vezes, já têm tudo ali, que seja material, para ela viver e viver bem.
Mas, o desejo de querer mais, e mais, e mais, termina elas ficando nisso aí. Grosserias também, nós que somos crentes, né, que convive muito com pessoas que são católicas, né, de outras religiões, né, que não, assim, não aceita o nosso comportamento, né, da nossa crença. Então, eles criticam muito. Muitas vezes, eu tenho escutado isso muito e eu fico zangada com aquilo, né. Eu me sinto que aquela pessoa me diz coisas grosseiras por causa da minha religião. Aí tem vezes que ele diz assim, tu não já foi, agora porque tu é crente, tu não quer que a gente diga isso para ti porque tu é crente. Sim, meu amigo, não é porque eu sou crente que eu tenho a obrigação de escutar aquilo que você quer dizer para mim sobre a minha religião. Estou certa ou estou errada? Aí você que disse, né? Que está certo e está errado. Não, mas assim, nós temos que entender que boa parte, um dia também, esteve do lado de lá. E da mesma forma como aqueles que estão do lado de lá agem, nós também agimos no passado. Então, isso aí. A mesma incredulidade que eles têm em relação ao Evangelho, um dia também éramos nós. Mas o que é que acontece? Não, comigo tudo bem, podia, agora com você não pode. Quanto tempo você levou para aceitar o Evangelho? Mas o que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas se convertam no dia que eu falo para ela ali, na mesma hora. Entendeu? Nós não temos paciência. Mas se você for pensar, sim, quanto tempo você levou para aceitar a Cristo? Então, mas assim, não é que elas tenham o direito, mas elas são ignorantes em relação àquilo que nós estamos estudando. O que nós estamos estudando? É para nós deixarmos de sermos ignorantes em relação a isso aqui. Se elas, talvez, se tivesse tido a oportunidade que você tem de estar numa igreja, no domingo aprendendo, né, como se relacionar na classe uns com os outros. Nós estamos estudando a revistinha uns aos outros. Né? Na quinta-feira você chega aqui, nós estamos estudando como construir grandes relacionamentos. É muito diferente. E elas, não passam por essa classe que nós passamos. Elas não têm essa oportunidade. Muitos deles, o mundo é só de violência. O dia a dia deles não tem esse aprendizado de humanização que nós temos. Então, termina eles sendo brutos. E uma outra questão, assim, cada ser humano, ele tem suas particularidades. E eu quero trazer aqui para vocês até os animais. Lá em casa nós temos 2 gatos. É o Paciência e o Alisteu. O Alisteu, ele é totalmente amável. A gente vai brincar com ele levanta assim ele pelas pernas, tudo. E ele vai brincar, ele não põe as garras para fora para as unhas. É engraçado ele é delicado. Aí ele vai até morder a gente, mas não morde, aquela coisa, é muito delicado ele. Já o outro, se você vacilar, ele passa a mão, né? É interessante. O Alisteu, o portão está aberto, ele fica aqui no portão, ele não sai. Já o outro é rueiro. Pula o muro, vai embora. Tá até os animais, 2 gatos, mas são diferentes. Pois é, rapaz, colocamos quando eles eram pequenos aí, né, que o Paciência deveria ser o Alisteu. Mas foi um episódio, quando eu fui buscar esse gato, eu estava precisando de um gato lá em casa, e haja paciência para me receber esse gato, né?
Eu digo, eita Deus, mas tudo bem, deu certo. Então eu trouxe aqui só para entender que até as pessoas são diferentes. Uns entenderam o sentido da vida, ele vai gozar a vida, então ele está de bem com a vida. Outros ainda não entenderam a vida, ele ainda está amargurado com a vida. Quer ver? Ó, jovens aí de 17 anos, com todo o vigor, com toda a força, aí ele está defendendo, está revoltado contra o governo, pichando, quebrando. O abestado, se ele está namorando, aproveitando a vida e tudo, está quebrando as coisas, quebrando. É abestado, né? Aí quando ele chegar na nossa idade, na minha do Zé Luiz, está todo acabado, aí que ele vai entender a vida e não tem mais nem como desfrutar a vida. O Zé Luiz não come mais churrasco. Então nós estamos no final da vida já. Então o cara, se era de ter aproveitado a vida, e fica revoltado com o mundo, revoltado. Mas tu está revoltado com o quê, menino? Tu não trabalha, tu não faz nada, tu está revoltado. Não, estou revoltado, estou revoltado. É o ser humano. Né? Não é? Os adolescentes não são revoltados? Geralmente adolescente é revoltado. Mas revoltado com o quê, criatura? Tu não faz nada na vida. Bem, vamos lá. Continuando, aí nós entramos no 2.1 e nós iniciamos aí e lemos Provérbios 15 e 23, com a boa palavra certa na hora certa. Como é boa a palavra certa na hora certa. O autor fala aqui sobre delicadeza. Delicadeza é pensar antes de falar. A forma como falamos, como disse a Daniele, pode aumentar ou diminuir o sentido do que queremos dizer. Você pode dizer a mesma coisa de 5 ou 6 maneiras diferentes. E ela vai ser recebida de modo diferente, mesmo se tratando das mesmas palavras. Se vamos aprender sobre relacionamento, o fundamental é delicadeza. Este é o segredo. Se queremos pessoas habilidosas, desenvolvamos delicadeza no trato. Aprendamos a dizer as coisas da forma correta. Delicadeza é o lubrificante relacional. Minimiza atrito entre as pessoas. Alguém disse: quando você usa tato, você se retrata menos. Deu para entender? Vou já explicar. Olha, quando você usa diplomacia, você não precisa estar depois se retratando. Não, mas é porque eu queria falar assim, eu queria dizer assim, depois. Entendeu agora? Nós vamos já falar o que é tato. Tato, em outras palavras, é a maneira como você se relaciona, é de sua diplomacia. Mas vamos já, na próxima página, explicar um pouco mais sobre isso. Então, quando você usa tato, você se retrata menos. Porque você pensa primeiro. Não posso superestimar a importância da delicadeza. Sim, cristãos são chamados para serem sinceros. São chamados para serem delicados também. Vamos lá, nossos assistentes, Alex e Daniele, assistentes de palco. O português, ele é muito vasto
nas suas terminologias. Essa palavra tato eu aprendi quando estava no exército, que era a palavra tato, que significava a maneira, a diplomacia, como você sabia lidar, e eu não esqueci mais desta palavra. Então, na página 3, nós começamos aí trazendo uns conceitos sobre a palavra tato. Tato é a habilidade de dizer a verdade sem fazer inimigos. Outro conceito. Tato é tratar todos como se eles soubessem o que estão dizendo, quando na realidade eles não sabem. Tato é a arte, olha aí, a arte de dizer às pessoas que elas são abertas, quando apenas tem um buraco na cabeça. Então, de outra forma, é diplomacia no uso das palavras, de modo que você não crie turbulência, então, saber usar as palavras. Tato é mudar de assunto sem mudar de opinião. Se a Bíblia fosse definir trato, ela citaria Efésios 4. Eu citaria Efésios 4. Falando a verdade em amor. Olha aí. Quando formos falar com os outros, sejamos delicados e não apenas sinceros. Então tem que ser as duas coisas juntas. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, versículo 4, nova versão internacional. Encontramos pessoas que se orgulham em ser grosseiros. Sim. Eu digo o que eu tenho de dizer, e que se dane o resto. Geralmente as pessoas dizem assim. Isto não é fraqueza, é grosseria. Significa que você é inseguro e se importa muito pouco com as pessoas. As pessoas são chamadas não apenas para serem francas, mas delicadas. Muitas vezes precisamos dizer algo com precisão e com tato. É aquela história que o homem chegou para o pastor após depois do sermão, e o sermão era a parábola dos talentos. Aí o homem disse assim: pastor, meu talento é falar o que eu penso. Aí o pastor disse: meu querido, mas esse é um talento que deveria ser enterrado. Não tem um homem que enterrou o talento dele? Após a pregação, o cara vai dizer que o talento dele é dizer realmente aquilo que ele pensa. E o pastor disse: por esse talento aí, deveria ser enterrado. Usou a mesma palavra. Bom, antes de ser franco com os outros, precisamos parar e perguntar a nós mesmos: por que estou dizendo isso? Estou sendo franco para diminuir alguém? Porque às vezes, gente, dá uma paradinha aqui na leitura, às vezes acontece com todos nós. Nós queremos dizer, queremos ser francos, mas não é com o intuito de que a pessoa mude, mas é no intuito de diminuir, porque eu estou zangado com ela. Então eu quero diminuir, então eu vou falar para diminuir a pessoa. Bom, outro questionamento: isso vai me fazer bem por tentar jogar alguém lá embaixo? O que estou para dizer? Vai construir relacionamentos ou destruí-los? Qual é o motivo para eu falar assim? Por que estou dizendo isso? Só para botar minha raiva para fora e dizer: eu estou agindo com tato e delicadeza?
Quando as pessoas falarem conosco, sejamos delicados e não apenas sinceros. É muita coisa, não? Dentro de um assunto só. Mas geralmente, nos momentos de raiva, nós não estamos pensando no benefício do outro, mas nós queremos ali nos vingar com palavras. Nós queremos magoar a pessoa, para nos sentirmos, agora sim, agora eu me vinguei. Antes de ser franco com os outros, já fiz. Então, 2.2. O que nós estamos estudando no momento? Nós estamos estudando aí o 2. As 5 formas para respeitar e ser respeitado. O 2. Quando for servido por alguém, seja compreensível e não exigente. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Sim. 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 Uma vez nós fomos a uma convenção, eu e a Vânia, e uma pessoa assim, ela me decepcionou muito. Eu até comentei com a Vânia, assim, na época, muito tempo atrás. Fomos fazer compra, né? E a maneira como a pessoa tratava assim, os vendedores, né? E meu Deus, aí eu falando para a Vânia, eu estava com vergonha já de andar porque a maneira como tratava. Assim, eu compreendo, quando você trata alguém mal, porque você está com raiva, porque você está irritado, a pessoa lhe irritou. Eu compreendo isso aí. Mas sem nenhum motivo assim, não, o vendedor está me vendendo, está oferecendo, um alegrezinho, mostrando o produto dele, e eu tratar mal por quê? Então eu vou dizer para ele, não, colega, hoje não, a grana não vai dar, tá, eu já tenho, alguma coisa eu vou me justificar ali para dizer não para ele. Aí eu comentei com a Vânia, digo, olha, não é o que a gente pensa ser, não. Tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa. Tem umas expressões que dizem assim, ninguém paga sem estar devendo. Mas é verdade, irmão. Então, nós estamos no ar. A minha mãe, ela dizia assim, quando tu vê alguém morrendo, acaba de matar. Nós não podemos fazer isso, é claro. Como cristão, ele está vendo morrendo, a gente salva, né? Mas o certo mesmo, o certo era terminar de matar. Pastor, você está se contradizendo? Não, que como cristão a gente tem que salvar, mas na vida do mundo é terminar de matar, porque é horrível esse negócio. Você salva o indivíduo daqui a pouco. É aquele negócio lá do sapo que deu a carona para o escorpião. Vocês sabem dessa história, né? O escorpião queria atravessar o rio e tal. Aí o sapo, pois suba aqui nas minhas costas. O sapo nadou, chegou do outro lado, que já estava na beira do escorpião. Pau, ferrão, o sapo. Mas por que você fez isso? Ele disse, é minha natureza. Bom, mas deixa isso para lá. Vamos ficar no estudo. Não esqueça tudo isso que eu falei. Os meninos vão apagar do vídeo, ninguém nunca vai saber isso aqui. Mas vamos lá. Esta é a regra de ouro. Hoje nós estamos estudando várias regras aqui. Não sei se você tem observado. Regra de ouro. Gostamos que as pessoas reclamem conosco? Não. Acho que ninguém gosta. Desejamos que elas sejam compreensivas.
Assim devemos tratar os outros como desejamos que eles nos tratem. Sejamos compreensíveis e não reclamões. Como você trata as pessoas que lhe servem? Um dos grandes testes do caráter cristão é como você trata o garçom, sua secretária, funcionários, ou aquela pessoa na lanchonete que fala errado. Somos compreensíveis ou exigentes? Eric Rolf diz: a grosseria, isso aqui é muito interessante, a grosseria é a imitação do forte feita por um homem fraco. Deu para entender? Lê de novo aí. A grosseria é a imitação do forte feita por um homem fraco. Então ele vai usar a grosseria que é para dizer. É o cara que fala fino aí, quer falar. Na verdade ele fala fino. O homem que está querendo ser macho, frio, forte, e é grosseiro com os outros, ele é fraco. A grosseria sempre é uma indicação de fraqueza. E geralmente nós, o ser humano de uma forma geral, um dos lugares onde era para a gente praticar mais a delicadeza, às vezes é no nosso próprio lar, com a nossa própria família. É um lugar onde a gente geralmente termina sendo mais grosseiro. Geralmente. Tem até um caso de um camarada que o casal foi diante do juiz, porque estavam ali querendo se separar, e a acusação da mulher, aliás, não era nem separar, era anular o casamento. Eles haviam terminado de casar há pouco tempo, queria anular o casamento. A alegação da mulher é que ele ficava o tempo todo arrotando, né? Aí o juiz foi, analisou o caso e deu favorável à mulher. Disse: se ele a amasse, ele teria procurado tratamento médico para curar ali aquela coisa. E deu a favor da mulher, né? Então, às vezes nós somos assim, né? Então está aí, no finalzinho da página 3. Então, irmãos, no finalzinho da página 3, página, Alex, me arranja bem tua página aí, que a minha deu um, te volto já. 1, 2, 3, a minha aqui deu um pequeno probleminha. Tu tem mais aí, né? Então pronto, vou ficar com essa aqui. 2, 3. Isso. Bom, então aí, no 2, 3. Quando você discorda das pessoas, seja gentil e não juiz. Como cristão, há muitas coisas no mundo das quais discordamos. Muitas coisas que acontecem, estilo de vida, comportamento. Há muitas coisas que acontecem no mundo que não concordamos. Mesmo algumas coisas que você, como cristão, faz, com as quais eu não concordo. E vice-versa, não? Às vezes não concordamos uns com os outros. Será que devo ser como um investigador, procurador policial às pessoas? Policiar as pessoas? Não. Romanos diz que devemos fazer, o que devemos fazer, no capítulo 14, 12 e 13, diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo. Aos irmãos, está de cabeça para baixo? Isso é um erro de impressora, né? Porque eu nunca errei, não, nem eu não ia errar hoje. Foi na viragem da página lá. Mas dá certo. O importante é que está aí escrito, né? Então, irmãos, aí vem esse probleminha aí. É que nós, só passa já. Microfone aí para ela. É que nós não suportamos ter ao nosso lado pessoas divergentes ou pessoas que pensam diferente de nós. E aí a briga, às vezes, muitas vezes, entre denominações. Sim, mas é direito dele pensar diferente. Às vezes dentro da própria igreja, por pensamentos diferentes. Então, assim, ninguém é obrigado a pensar da forma como eu penso. Porque geralmente, da forma que você pensa, você acha que é a mais correta, a mais certa. Ninguém é obrigado a gostar daquilo que eu gosto. Se o mundo fosse viver baseado naquilo que eu gosto, eu tenho certeza que o mundo seria ruim. Tenho certeza. Então, por exemplo, eu gosto de comer quiabo cru. Você não come quiabo cru. Eu gosto. Não posso ver um quiabo molinho que eu já estou comendo ele. Mônica. Em relação aqui o texto, né, que fala que a gente não pode policiar e tudo, mas vai ter um versículo na Bíblia que diz que a gente vê o irmão que está errado em alguma coisa, a gente e falar com ele, né? Essa questão comigo já aconteceu várias vezes. Mas o texto lá, diz assim, e quando nós vermos o irmão em alguma falta, repreendei-o com o espírito de mansidão. E ele diz, e cuidai de ti, para que nós não venhamos cair na mesma Deus, situação. ele é misericordioso, né? Eu lembro muito da história de Natã, né? Davi, quando pecou, ele não sabia o que é que ele tinha feito. Então, Deus mandou Natã ir lá falar com ele, para alertá-lo, né? E às vezes a gente tem que ter esse cuidado, sim, de ver se realmente, que às vezes Deus incomoda. Digo, olha, está acontecendo assim, às vezes a pessoa está cega, ela não está na sua sã consciência, né? E Deus usa de pessoas. Eu aceito, Deus diz que a gente tem que aceitar a repreensão. Se eu estiver errada, eu vou amar alguém vir ter comigo, porque às vezes o abismo está bem ali na frente e eu estou vendo a pessoa caminhar em direção ao abismo sem fazer nada. Eu acho que o amor, ele realmente é com amor. Ei, espera bem aí, o perigo está bem aí na frente, olha o buraco aí. Olha o buraco bem na tua frente, tu vai cair. Então, comigo já aconteceu isso, e depois teve gente que se zangou e ficou sem falar comigo, mas depois ela voltou e me agradeceu. Você estava certa, eu não te escutei, porque eu tinha visto o que ia acontecer lá na frente, e eu contei para ela, filha, vai ser assim, assim e assim. E ela voltou e disse, Mônica, me perdoa. Voltou a falar comigo, por quê? Porque eu tinha visto que ela estava em perigo e contei a situação todinha. Aconteceu do jeitinho que eu contei. Ela quis ir, mas eu fiquei isenta. Diga, a minha parte eu fiz, Senhor, que foi avisar. Amém. Na questão que ela falou aí, né, da pessoa aceitar a repreensão. Eu acho que é diferente você chegar numa pessoa e tentar mostrar o que é certo para ela e você julgar. Quando você julga, você está querendo, por exemplo, dizer que você está certo e a pessoa está errada, então você está se botando numa posição que você nunca erra e a pessoa erra. Agora, quando você, por exemplo, vai aconselhar uma pessoa, mostrar que ela está errada, é diferente de você estar julgando. Nós, geralmente, nós sabemos quando estamos errados. Nós sabemos. Mas há algumas coisas em nós, que uma é o orgulho, que não deixa darmos, vamos dizer assim, o nosso braço a torcer. Outro é a cauterização da mente. E por último,
é aquela ideia de que, não, eu estou errado, mas no final vai dar certo. Mas não adianta aquela de você e, eu penso assim, de você ir falar à pessoa, porque a pessoa não sabia. É raro, ela sabe que está errado. Ela sabe. Por isso que muitas vezes ela não aceita. Porque se ela tivesse realmente cega, ela aceitaria. Geralmente é isso. Não estou dizendo que todos os casos, não, mas geralmente é isso. Então, página 4 diz que 2 coisas eu preciso lembrar quando discordo de alguém. Seja no comportamento, padrão, seja no que for. Primeiro, preciso entender que todos nós prestaremos conta a Deus um dia. Todos nós. Seja crente, seja descrente, nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, se a pessoa, eu vejo que ela está errada, de algum modo eu tentei conversar com ela, mas ela não quer continuar, bom, não posso fazer nada. Tem algumas pessoas que é assim, alguém está na igreja, aí ele sai da igreja, se desvia. Pronto, eu não vou mais falar com ele, não vou porque ele se desviou. Ora, mas que mal ele está fazendo a mim? Ele está fazendo mal a ele. E às vezes ele está até me fazendo bem, porque ele era um péssimo crente na igreja, saiu, ficou melhor agora. 2, eu tenho que entender isso. Eu não sou Deus. Não vai haver crédito para mim. Esta é uma das lições mais preciosas que podemos aprender. Ele é Deus, nós não. O mundo descrente não vai justificar comigo, não, é com Deus. Eles se justificam uns para os outros, para com o outro, tudo bem. Mas eu não sou Deus. Até mesmo os cristãos discordam uns dos outros em muitos casos. Mas não podemos discordar sem ser desagradáveis. Podemos ter vários pontos de vista e opiniões não essenciais, sem sermos desagradáveis. E nós, desse modo, não precisamos ser devastadores com as pessoas das quais discordamos. Por exemplo, certo dia, uma irmã se zangou comigo, porque ela perguntou se eu havia me vacinado. Não me vacinei. Por quê? Porque eu não acredito nessa inoculação aí. Mas sim, mano, você não se vacinou? Vacinou, pois pronto, fique com sua vacina. Eu não me vacinei, nem vou. Ninguém vai me fazer vacinar. Ninguém. Eu não acredito. Você não acredita? Pois fique com sua crença, eu fico com a minha. Mas ela queria, porque queria dar. Coisa chata. Você não se vacinou? Vacinou. Pois fique vacinado. Me deixe eu sem vacina. Coisa chata as pessoas, não. Não, mas você tem que ter um passaporte. Eu não quero. Você não vai viajar. Eu não quero viajar. Cancelei excursão para Gramado, cancelei agora uma para Fortaleza. Não vou. Agora mesmo, no dia 16, eu ia a Brasília. Não vou. 16 do próximo, não vou. Pronto, não vou. Vou ficar em Timon. Mas é chato, não? Isso aí. Ora, mas sim. Me dê o meu direito. Não quero. Não morri, não vou morrer de Covid, vou morrer de outras coisas, não é disso. Acabou. Vamos para frente. Então é isso. Entenda as pessoas. Dê liberdade. Se eu não estivesse sendo filmado, eu ia falar várias coisas que eu penso aqui para você, mas estou sendo filmado, não posso falar. Eu penso assim, você tem sua liberdade. Você tem sua liberdade. Aí muitas vezes as pessoas dizem, pai, mas você é frio. Não é que eu sou frio, as pessoas têm a liberdade delas. Eu não posso prender as pessoas.
Quer ver algo drástico? Eu não queria falar, mas vou falar. Se minha esposa chegasse para mim hoje e dissesse, eu não quero mais viver com você, eu digo, pois isso aqui é seu, isso aqui é meu. Eu pegava minha mala e ia me embora. Sim, mas você é frio, mas ela não quer viver comigo. Eu nunca entendi esse negócio da mulher diz para o cara, eu não quero mais viver, o cara vai, pensa, eu vou te matar, e para matar a mulher, otário, deixa de ser mané. A liberdade, eu desde adolescente, eu tenho isso na minha mente, liberdade, dê liberdade às pessoas. Você quer morrer? Quero, pôr morra. Você quer viver? Quero, pois viva. É assim, gente. Que coisa. Eu fico irritado sobre esse negócio, de querer tirar, cercear a liberdade do outro. Eu fico irritado mesmo. Sim, Daniel. Sim. Pois é. Não. Vem a quarta dose, a quinta dose, a sexta dose, está na quarta aqui. Eu fui me vacinar, a vacina dos velhos, aí a pessoa, e você já tomou a quarta dose? Aí eu, para não, disse, não, ainda não. Eu, não foi, Vânia? Aí nós ficamos desconversando ali, para não, deixa para lá. Mas tome sua quarta dose, fique à vontade. 2.4, né, Alex? 2.4, rapaz, quando compartilhar a sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Colossenses 4, 5 e 6 diz, é um dos versos chaves em que a igreja deve ser fundamentada. Olha o que diz Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios na maneira de agir com os que não creem, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam dar a cada um uma resposta certa. Seja prudente. É incrível como algumas pessoas podem, olha aqui, vamos lá, para nós que estamos sempre na frente, pregando, coisa assim. É incrível como algumas pessoas podem pegar a mensagem positiva mais importante do mundo, que são as boas novas, e mudá-la numa mensagem negativa. Pegam o evangelho e transformam de forma negativa. Batem na cabeça dos outros com o evangelho. Muito do evangelho é subestimado, derrubado. Eu sou salvo, mas você não. O cara diz na cara dura. Eu sou bom, você é mau. Eu estou numa boa, você está na pior. É verdade? É. Mas podemos ser sinceros com delicadeza. Porque sem essa delicadeza, termina a gente afastando o indivíduo. Aí você, pastor, mas aí também é querer pintar o evangelho. Não, gente, usa de sabedoria. Usar de sabedoria. Nós podemos pregar o evangelho vivo e eficaz de forma sábia. Pronto. Eu vou só dar um rápido testemunho aqui. Já chegou o nosso... Não, mas deixa para lá, já chegou no horário. Eu sou salvo, mas você não é. Eu sou bom, mas você é mau. Eu estou numa boa, você está na pior. Às vezes, nem mesmo a pessoa, nem mesmo é sutil. O conceito de evangelismo feito por Billy Graham, ele diz, evangelismo, compartilhar as boas novas. Preste muito bem atenção a isso aqui, é um negócio fenomenal. Ele diz, o que é então as boas novas? O que é pregar o evangelho? Um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Entendeu? É um mendigo, é um esmolé, dizendo a outro esmolé onde encontrar pão. É muito interessante. Mas às vezes o pregador se acha como um rico
falando a mendigo, a esmoleque. Não é assim. É isto, não sou melhor que ninguém. No entanto, mas encontrei algo que quero compartilhar com os outros. Quando compartilhar sua fé, você precisa respeitar as pessoas e não rejeitá-las. Não é de estranhar que muita gente não entenda o amor de Deus. Eu mesmo não entenderia. Observe bem o que se diz. Quando compartilhar, tente fixar suas respostas nas necessidades dos outros. Comece com as necessidades dele. Como as boas novas podem ajudá-los. Esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Façam isso com mansidão e respeito. Observe que o apóstolo Pedro, ele não está dizendo, olha, esteja preparado para responder todas as doutrinas teológicas. Não. O que é que ele diz? Esteja preparado para responder a razão da vossa fé. É simples. Muito simples. Por que você é crente? Pronto. Responda isso aí. É o que ele está dizendo. Com mansidão e respeito. E por último, sei que vocês já estão cansados. Quando as pessoas forem rudes com você, responda polidamente. Aí que nós temos que estar preparados para esse momento. Vamos lá. Não responda com grosseria. Isso só põe óleo na fogueira. Quando alguém é rude comigo, também quero ser rude com ele. Geralmente esse é o natural do ser humano. Tu me tratou mal, eu vou te tratar com a mesma moeda. É desse jeito, e desse jeito, quero ser grosseiro. E Deus me deu uma mente rápida, de modo que, provavelmente, eu possa ser grosseiro. Mas não funciona. Grosseria não adianta nada. Gentileza, sim. A Bíblia diz em Romanos 12, não pague a ninguém mal com mal, mas vença o mal com o bem. Um bom exemplo disso é Dom Lorenzo, um garoto de 8 anos de idade. Dom teve um adversário com quem jogou, que ele disse, seu time é frouxo, não é de nada. Dong olhou para ele, bem dentro dos olhos, e respondeu, você jogou hoje maravilhosamente bem. O garoto ficou sem fala e saiu dali sentindo-se mal. Dong havia mostrado amor e superado. Certamente que Jesus ficou sorrindo. Posso garantir a você que Jesus ficou sorrindo mesmo. Então, é bíblico isso aqui. Porque a tendência das pessoas é pensar, não, eu saí grosseiramente com ele, ele vai retruncar grosseiramente. E quando a gente vem com delicadeza, ele... Não é isso? Pois bem, aqui nós findamos o nosso assunto de hoje. Algo mais a se dizer? Nenhum amém? Então, amém. Vamos orar e pegarmos o rumo de casa. Nosso querido Deus, obrigado. De pouco a tua igreja vai aprendendo como te servir, como se portar diante do mundo. Nós vamos aprendendo, ó Deus, como nos relacionar internamente um com o outro, de modo que cremos que esta maturidade, ela chegará também pela ação do Teu Espírito, dia após dia na nossa vida. Que de fato, cada estudo aqui na escola bíblica, cada mensagem que é decorrida do púlpito ou de qualquer outro lugar, possa, ó Deus, sedimentar a nossa fé,
e produzir transformação à tua igreja. Nós sabemos que o Senhor quer que nós busquemos o alvo da perfeição que é Cristo Jesus. Que não fiquemos, ó Deus, estagnados, mas que a cada dia cresçamos um pouco mais em direção a Ti. Muito obrigado. Dar-nos o restante desta noite na Tua paz, em descanso. Prepara-nos grandemente para enfrentar qualquer desafio que venha à nossa frente. Agora leva-nos de volta, cada um à sua casa, e dar-nos uma noite abençoada. Pois assim nós oramos, ó Pai querido, agradecidos no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, uma boa noite a todos.